E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta, em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele lhe entrará pela mão, e a furará, assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra, e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco, e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque,
e achou ao rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvirá que já se havia retirado de Laquis. E, ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iveá? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei, e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora porém o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas, e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá, e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho,
reinou em seu lugar,